Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Existem certos tipos psicológicos femininos que refletem uma boa dose de histeria. E esse tipo de conduta, em geral, você encontra em vários arquétipos que são apresentados socialmente e que necessariamente disfarçam o tipo de caráter delas. Existe aquele tipo feminista radical que joga a culpa em todos os homens e é capaz de simplesmente ofender um macho, dar um tapa na cara do macho, cuspir na cara dele, enfim, etc. E tentando provocá-lo, quando leva um sopapo na cara, faz um papel histérico de vitimismo. Ou seja, a pessoa de fato usa de um artifício para simplesmente atacar a pessoa, e mesmo que essa pessoa seja atacada, quando ela contra-ataca, ainda é acusada de alguma coisa como se fosse a pior pessoa do mundo. Isso, em geral, certas mulheres fazem isso com certos homens, em particular feministas, mas não somente elas. Claro que também não se restringem somente às mulheres, mas existem grupos que fazem isso. Veja-se, por exemplo, o caso de Maria do Rosário e o deputado Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi chamado de estuprador, foi achincalhado, foi provocado, e quando ele revidou, Maria do Rosário deu um ataque histérico e fez a pose da mulher vítima da opressão do macho, grosseiro, enfim. Né? Obviamente que temos outros tipos de grupos que fazem isso. As esquerdas gostam de fazer isso. Né? Provocam você, atacam sua reputação, tentam sujar a sua imagem e depois, quando são atacados, colocam-se num papel de vítimas. E tem também os protestantes. Até certos segmentos protestantes atacam a igreja católica, chamam a igreja católica de prostituta, etc. Enfim. E você rebate os caras e os caras começam a dizer que você é fanático, fascista, autoritário, enfim, blá 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 blá. Mas já falando sobre esse elemento chamado mulher conservadora de Facebook, recentemente eu acabei sofrendo uma advertência do YouTube por conta de um vídeo que eu gravei de uma certa cidadã cuja origem desconheço, que até então fazia um papel de católica, tradicional e não sei o que, não sei o que. E esta indivídua acabou gravando um vídeo contra a minha pessoa, chamando-me de desonesto e de mentiroso, por conta de um sujeito aí cujo nome não vou falar, mas que eu acabei refutando alguns pontos dele, e essa cidadã começou a chorar as dores dele e começou a me atacar. Pois bem, eu fui me defender. Fui no vídeo dessa mulher e disse: olha, você está me chamando de mentiroso e me chamando de desonesto. E eu estou mostrando aqui que eu posso comprovar o que eu falo. E mesmo, inclusive, gravando um vídeo sobre o assunto, esta dona começou a entrar em chiliques, a entrar numa certa histeria e ainda me acusou de assédio moral. Vejam, a pessoa te xinga de desonesto e mentiroso. Grava uns trocentos vídeos ainda dizendo: Leonardo, vem aqui me ofender, vem aqui me provocar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois, quando é de fato contraditada, aí apela àquele delírio vitimista histérico. Aquele delírio típico de pessoas imaturas que não são capazes de assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Quando uma pessoa chama você de desonesto e mentiroso, aí sim, vale. Agora, quando você retribui afirmando que essa pessoa é uma leviana, irresponsável, no mínimo, ou então sacana, né, canalha, aí essa pessoa, coitada, é a vitimazinha. Como a Maria do Rosário faz isso, como muitas outras pessoas fazem. E um traço particular desta dona é que ela faz justamente o estereótipo da mulher conservadora de Facebook. Obviamente que existem, de fato, pessoas que seguem aquilo que acabam demonstrando. Ou seja, existem realmente mulheres muito cristãs, católicas, protestantes, que seguem um certo grau de modéstia, um certo grau de castidade, etc. E aquilo é verídico nelas. Mas, em geral, a chamada moda modesta, a chamada família feliz e perfeita, seja um modelo de mulher casta tradicional, virou basicamente um modismo,
ridículo, caricatural. Como seria, por exemplo, alguém ser emo, alguém ser punk, alguém ser roqueiro? Inclusive, eu estou lendo um livro de um grande sociólogo alemão chamado Georg Simmel, chamado Filosofia da Moda, que ele fala muito sobre isso, que a moda, de certa forma, tem um elemento homogeneizador daquele grupo, que de fato segue aquele tipo de estereótipo, e também tem um significado distintivo, ou seja, a mulher conservadora, como uma moda, acaba distinguindo e discriminando quem não é mulher conservadora. Pode ser uma feminista, mas pode ser até uma mulher normal de hoje, que, embora não sendo vagabunda, puta ou coisa parecida, mas tem uma vida sexual pregressa com seu namorado, vive em concubinato, enfim. Não se pode dizer que essas mulheres necessariamente sejam de má reputação. Pelo contrário, elas têm uma relação marital, por assim dizer, mas só que irregular. Ou seja, o concubinato. Mas existem esses tipinhos conservadores que até ontem estavam fazendo a mesma coisa, estavam dando a chota pro namorado, estavam dando o rabo, estavam chupando piroca, estavam fazendo um bocado de putada, e do nada agora ficam usando um bando de roupinhas modestas e ridículas, ou então usando o véu e dando uma de santinha do pau oco e etc. E o que é pior, acabam enganando certas pessoas que querem crer nessa bobagem. Porque a modéstia não é reflexo de uma roupa. Não é reflexo de uma falsa imagem que se reproduz no Facebook. Não é reflexo de uma menininha que diz assim: olha, eu sou tão casta, sou tão santinha, agora eu sou recém-convertida na Igreja Católica, vou assistir à missa tridentina e blá blá blá, e ainda quer ensinar noções de doutrina e ser modelo para outras mulheres. Esse é o sintoma mais grave de uma vaidade e também de uma histeria. Porque no final da história, se nós observarmos qual é o perfil desta mulher modesta de Facebook, primeiro, meninas da classe média, mulheres que não têm a maioria das dificuldades que as mulheres brasileiras têm. Querendo ou não, esse tipo de mulher que diz eu não quero trabalhar e quero que meu marido trabalhe, não consegue entender que a grande maioria das mulheres, por ocasião do nosso próprio sistema, pelo nosso próprio modo de vida, são obrigadas a trabalhar. E vejam, grande parte dessas mulheres de fato fazem faculdade e trabalham. Ou então querem trabalhar, mas ficam idealizando uma vida familiar ou então uma vida doméstica que não vivem. Será que a maioria dessas donas sabe lavar um prato? Sabe lavar roupa? Vai lavar as cuecas do marido mesmo? Será que esse pessoal limpa o chão? Lava um bom tanque? Obviamente que não. Pelo contrário, tem um bocado de empregada doméstica paga pela mãe e pelo pai. E existe um outro aspecto. Essas mulheres, em geral, acabam criando essa imagem para se proteger de suas atitudes narcísicas. Quantas dessas mulheres, de fato, que dão pose de mulher santinha, de mulher angelical, de mulher modelo para outras mulheres e até para os homens, e olha aqui o que existe de conservador punheteiro, puta que pariu. Isso mostra que os caras realmente não sabem o que é a vida concreta. E quando algum sujeito um pouquinho mais familiarizado com mulheres começa a dar uns amassos nessas donas, aí elas gostam de fazer pose de vitimazinha, coitada, foram corrompidas sexualmente, do tipo, ai, ele me seduziu, me comeu, esse tipo de coisa. Então vejam, a moda modesta, o conservadorismo contra o feminismo e outros tipos de etiquetas e chavões que existem hoje na internet não passam de modismos. Modismos no pior sentido que nós podemos identificar, por exemplo, num livrinho como esse chamado Filosofia da Moda, do Georg Simmel. Ou seja, é apenas um sinal de distinção e diferenciação. É apenas, inclusive, um feminismo às avessas. Uma vez que essas mulheres, em geral, não vivenciam aquilo que pregam. Ou pior, fazem essa imagem para uma capa
de quem elas verdadeiramente são. É o que aconteceu recentemente comigo. A mulherzinha citando, oh, Marcel Lefebvre, oh, não sei o que, o Conselho Vaticano II está errado, oh, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí me chamou de mentiroso e desonesto. Aí quando eu fui retribuir com uma certa ironia o que eu achava dela, ah, você me assediou, você me afrontou, você atingiu minha honra. E mandou um bocado de pessoas denunciarem meus vídeos. Eu penso que esse tipo é muito mais perigoso do que uma feminista. Porque pelo menos a feminista admite quem ela é. A feminista que dá o rabo, a feminista que dá a buceta, a feminista que chupa 1000 pirocas, é muito mais honesta do que esses tipinhos que se fantasiam de mulheres do lar, que se fantasiam de mulheres do tempo da vovozinha, e no final da história querem botar no seu cu como homem tanto quanto uma feminista. É esse tipo que hoje nós temos na internet. Naturalmente que eu não estou negando que existem mulheres que de fato seguem aquilo que pregam. E essas mulheres muitas vezes não ficam se arrogando como modelos de vida para outras pessoas. Elas simplesmente vivem a sua vida. E pode ter certeza que a grande maioria das mulheres que de fato faz isso não aparece no Facebook. Quem é que aparece no Facebook? Aquelas menininhas bonitinhas que são cheias de selfies no Facebook. Olha só como eu sou linda com um crucifixo. Olha só como eu sou linda usando roupa de bolinha. Olha só como eu sou linda, não sei o que. Eu estou aqui na comunidade católica, não sei o que, não sei o que. Ou então, como essa dona aí que me encheu o saco, deve ser a mesma coisa. Tem uma tatuagenzinha e começa a dizer que agora eu sou a virtude cristã por excelência. Enquanto isso, me injuria, me chamando de mentiroso, desonesto e até mesmo de psicopata, só porque deu um esporro nessa mulher. Não existe coisa mais desagradável para um homem, e principalmente um homem que pelo menos quer manter a sua honra, alguém querer ofender a sua reputação. E vou dizer uma coisa, dando um recado. A direita, no meu entender, foi talvez a minha maior inimiga, mais do que a própria esquerda. Porque quem mais atacou minha reputação durante esses últimos anos foi simplesmente pessoas que eram até então consideradas amigas ou consideradas aliadas dentro dessa questão cultural. Então, raramente a esquerda me atingiu, mas a direita, puta que pariu. O que eu conheci gente do nosso meio que tentou me difamar, que tentou me caluniar, que tentou sujar a minha reputação e até mesmo me destruir publicamente, não está no gibi. Não preciso nem dizer nomes. E existem certas menininhas aí que pegaram esse rótulo, que pegaram esse modismo para esconder quem verdadeiramente são. São verdadeiros diabinhos. São pessoas extremamente manipuladoras. E tem o mesmo traço psicológico daquela mulher que te provoca, te insulta, te calunia e depois se vitimiza de uma forma histérica, manipulando os outros homens e até mesmo as mulheres contra você. Afirmando que você tem uma reputação suja, que você é isso, aquilo, quando ela, claro, ela é a santinha. Ela não pode ser tocada. Ela é angelical como a Virgem Maria. É esse tipo psicológico que me parece muito perigoso. E não é muito diferente da histeria feminista, não. É um feminismo às avessas. Porque esse pessoal se acha ou se arroga no direito de julgar outras mulheres. De uma forma tirânica até. Se certas mulheres não entrarem na linha perfeitinha e acabada da família tradicional que elas idealizam, porque família tem dificuldades, tem problemas, tem dilemas, tem dores de cabeça, etc. Mas no mundo mágico criado pela internet, isso nada existe. Não existe problema com os maridos, não existe problema com os filhos, não existe problema de limpar a bunda do nenê, não existe nada. Todo mundo é feliz, risonho, sempre, né, no happy end. Convém dizer, isso é uma fraude, isso é uma farsa. A vida familiar tem seus dramas. A vida familiar tem as suas dificuldades. E a grande maioria dessas donas, em geral, não tem vida familiar. Ou a vida familiar é muito protegida pelo papai e pela mamãe. Mas aquele sentido de doação que se exige dentro de um casamento, dentro de uma relação amorosa, dentro inclusive da fé cristã,
A grande maioria não segue essa linha, não. Muito pelo contrário. Segue a linha de distinguir como moda, no sentido zimeano, no sentido da sociologia de Georg Simmel, e no sentido de discriminar. É aquela mulher falsa que quer jogar pedra justamente naquilo que de fato ela é. Contra a feminista, contra a mulher libertina ou coisa parecida. Então, meus amigos, não caiam nesse modismo. E desde já, né, já que eu citei o Georg Simmel, eu fiquei muito impressionado com a lucidez deste homem. Porque, basicamente, quando nós percebemos que somos uma sociedade de massas, uma sociedade onde a propaganda, onde simplesmente as satisfações pessoais mais tolas são satisfeitas, ou pelo menos são buscadas, então nós percebemos que até mesmo aquilo que poderia ser a restauração de certos valores, como a castidade, como o casamento, o matrimônio, a relação amorosa, está sendo utilizado apenas como uma aparência. E a tendência disso é muito simples. Vai chegar um ponto que as mulheres vão se cansar desse tipo de jogo e vão voltar a se liberar sexualmente como dantes no quartel de Abrantes. Justamente porque aquilo é uma moda. Não é uma realidade concreta na vida dessas pessoas. É como alguém comprar um PlayStation, é como alguém comprar uma roupa nova, é como alguém, sei lá, comer um cheeseburger novo do McDonald's e depois o pessoal se enjoa disso. Ou melhor, a tendência da moda é sempre se massificar e quando se massifica, perde a graça. E aí, claro, alguém vai ter que trocar por um novo modismo, resta saber qual é. Talvez da conservadora de Facebook você vai ver uma atriz pornô. Pode e detalhe, isso se torna moda também. Isso que é o pior. Então, meus amigos, é isso e fica para a próxima.